Olá, meus caros, falando de direito aqui, referente à nova lei que foi sancionada pelo presidente da República, que altera um dispositivo do Código Civil no assunto do casamento núbio. Publicada a lei que proíbe o casamento de menores de 16 anos. Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 13 de março, a Lei 13.811, que altera o Código Civil para proibir o casamento de menores de 16 anos. De acordo com a nova lei, o artigo 1520 do Código Civil passa a ter a seguinte redação: não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observando o disposto no artigo 1517, claro, a ressalva ou o salvo, vamos dizer assim, que é com a ordem dos pais deste código. A mudança foi aprovada em dezembro pelo Senado, já então no governo Temer. No caso do jovem com 16 anos a 17 anos, foi mantida a possibilidade de se casarem, desde que autorizados pelos pais ou responsáveis. O projeto que resultou na lei é de autoria da ex-deputada Laura Carneiro, do DEM do Rio de Janeiro. Na justificativa, a deputada disse que, segundo o estudo da ONG Promundo, publicado em 2015, o Brasil é o quarto país em números absolutos com mais casamentos infantis no mundo. 3 milhões de mulheres afirmaram ter casado antes dos 18 anos. Além disso, o estudo indica que 877 mil mulheres brasileiras casaram-se até com 15 anos de idade e que atualmente existiram ou existiriam cerca de 88 mil meninos e meninas com idades entre 10 e 14 anos em uniões consensuais civis e ou religiosas no Brasil. São dados e é óbvio que isso acontece exatamente como está dito aqui, principalmente até por conta da fomentação, estimulação da própria instituição religiosa ou igreja, seja evangélica, seja católica, principalmente no interior, que tem essa praxe. Por exemplo, na referida denominação a qual pertencia há mais de uma década, lá no seu próprio código, né, ou chamado regulamento interno, tinha a possibilidade de casar antes de 16 anos, com o consentimento dos pais, obviamente. E se a menina estava grávida. É claro que ela seguia a norma do Código Civil, né? Aí você pensa que, claro que agora tem a lei que vai vedar isso, mas vai continuar existindo de uma maneira informal, configurando uma espécie de união estável e tal. Eu não vejo muito problema de jovens de 14 anos casar. O problema é, por exemplo, a jovem tem 14 anos, o cara tem 50 anos, né? E casar, ainda fosse um período de namoro, porque depois dos 14 anos não tem perigo aí de configuração de estupro, de vulnerável, como diz o Código Penal, né? E claro, tem que ter o consentimento dos pais. O grande problema é esse. Às vezes os pais, para desovar, entre aspas, né, o filho ou a filha, acaba aceitando isso. Às vezes tem a questão monetária, muito interessante, filho de um rico, uma pessoa rica e tal, então vamos fazer alguma negociata nesse sentido. É o que mais existe, né? Acho interessante a fim de coibir casamentos assim com idades que são bastante diferentes, né? Que há uma diferença enorme, por exemplo, como já disse, a criança, que é quase como uma criança, né? Pré-adolescente com 14 anos e o cara com 50, né? Mas isso vai continuar por conta disso aqui. Nós vamos ler os artigos que foram mencionados aí, referente então ao casamento. Então quer dizer que menores de 16 anos não podem casar, ainda aqui com o consentimento dos pais. Agora, acima de 16 anos pode casar com o consentimento dos pais, tá? Fica bem claro isso. Só que, para você ter uma ideia, a menina engravida com 14 anos, e é o que mais tem. Eu conheço várias aí com 12, 13, 14 anos. Aí o camarada às vezes quer assumir a criança, tá? Assume. E quer casar. Vai ser um imbróglio que vai se ter, né? Eu não vejo, como já disse, problema se for quase da mesma idade. Acho isso errado, que a guria deve, ou a menina deve estudar, passar dos 18 anos, deixar a gravidez para a hora que ela for bastante madura, porque é uma criança cuidando de outra criança, né? Ou uma pré-adolescente cuidando de uma criança. É isso que configura exatamente elas engravidarem aí com
menos de 14 anos e por aí em diante, né? E falar daqueles casos que são bárbaros, que a pessoa nem, a criança, que é a criança, né? Ou a menina não tem nem a formação do útero e já engravida. Bom, o artigo que vou falar daí é o 1517, que é a ressalva, né? Homem e mulher com 16 anos podem casar, então isso continua, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus é, representantes legais enquanto não atingida a maioridade civil. Aqui os representantes legais podem ser os tutores, curadores, enfim, ou aquele que está sob responsabilidade da criança, né? Às vezes ela não tem um pai, não tem a mãe, o avó, os avós são responsáveis, ou tios e por aí em diante, tá? Parágrafo único. Se não houver divergência entre os pais, aplica-se. Se houver divergência, né, entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. Isso é de acordo com. Ainda está valendo, né? Mas a velha norma ainda que está vigorando, 1631, né? Quer dizer, se os pais não quiser, aí nós vamos para. Durante o casamento e união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade, divergindo os pais quanto ao exercício, que é o parágrafo que fala lá da ressalva. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordado. Aí vai para a via judicial. Se os pais não concordarem, se um concordar e o outro não, vale aquele que concordou, tá? Para reconhecer no cartório. Se não, via judicial, para considerar esse casamento legal aí de maiores de 16 anos. Mas a lei, ela previa, né, por isso que houve essa alteração, o casamento de menores de 16 anos. Como falamos ali, o artigo 1520 nos dizia o seguinte: excepcionalmente, né, ou especialmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, no artigo 1517, para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. O artigo 17, a idade núbil permitida para casamento, sempre foi de regra com 16 anos. Isso tem que ficar em mente, com, obviamente, o aval dos pais ou representantes. No entanto, tinha um artigo 1520 que dava uma exceção à regra à idade núbil, de poder casar com 16 anos. Poderia casar antes para evitar a imposição de um cumprimento criminal, né? O sujeito ia cumprir algo criminal, então ele casava, evitava isso. E em caso de gravidez, tá? Agora não tem mais isto, porque conforme nós lemos aqui, a nova redação do 1520 está escrito: não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil, ou seja, de 16 anos. A idade núbil é a idade de casar, né, de contrair núpcias, enfim. Então falamos aí um pouquinho de direito e com essa nova norma aí que vai aplicar também às igrejas, aos casamentos religiosos, né? Deve seguir essa regra. É claro, como já disse, vai ter alguns embrólios, porque sempre vai existir, né? E às vezes até com fomentação, a possibilidade de uma menina engravidar, né? Ou ela engravidar com menos de 16 anos, só que não vai ser necessário casar, enfim. Mas eles podem estar juntos. Isso não quer dizer que a lei vai impedir deles estar juntos, vivendo como se tivessem casados ou maritalmente. Abraço e até um próximo quadro falando de direito.